Quem de nós nunca escutou que o hábito de fumar cachimbo deixa a boca torta? Olha, essa frase é tão antiga quanto verdadeira. Por exemplo, o que aconteceu com o judiciário durante os governos FHC, lulopetistas, que simplesmente não viu a destruição, a corrupção e o estado de caos e de roubalheira que tomou conta do país? O que aconteceu com o nosso magnífico judiciário que simplesmente estava com as vistas embotadas? E de repente, quando o Bolsonaro chega ao poder, o judiciário passa a ter um ativismo escandaloso, e dizer escandaloso é o mínimo. Há uma tentativa de controlar, dominar, administrar em lugar do governo, como se os membros do judiciário tivessem recebido o voto para serem, na verdade, os ocupantes do executivo. E isso acontece em todos os níveis. Juízes de primeira instância se julgam no direito de questionar atos do presidente da República. Agora mesmo, a Justiça Federal aqui do Distrito Federal quer saber por quais razões o presidente da República aumentou o preço do combustível. E eu lhes pergunto, entre pasmo, estupefato e fascinado, em que mundo vivem os doutos do judiciário? Será que eles não estão acompanhando o que está acontecendo no mundo? Será que eles não acompanham o verdadeiro frenesi de pressão econômica que a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa ação da indústria bélica, e todo o impacto que isso está causando em toda a cadeia de abastecimentos? Será que o pessoal do judiciário não acompanha que o barril do petróleo está acima de $100? O que há de tão assustador que só agora o judiciário se deu conta de certos aumentos de preços? É preciso entender que o ativismo do judiciário, na verdade, é pernicioso para a democracia. Quando o judiciário se julga no direito de interferir em todos os atos do executivo, não é a sociedade que se sente representada, pelo contrário, é a sociedade que se sente fragilizada. Porque nós precisamos entender que esse ativismo busca, na verdade, apenas criar formas de desgaste do governo. Se o governo não puder estabelecer suas políticas de preço e passar essa incumbência para o judiciário, imagina então qual seria a função do Ministério da Economia. Se o presidente da República não pode interferir nos preços e nas políticas de preço da Petrobras, como é que pode o judiciário fazer isso? Nós estamos vivendo um tempo no qual a usurpação de funções, infelizmente, adquiriu ares de rotina. Um processo que, infelizmente, banalizou o trabalho do judiciário. Porque nós temos que entender, sim, que são poderes independentes. E cabe ao judiciário se posicionar, mas se posicionar, questionar com razoabilidade. Não tem cabimento um magistrado impedir, por exemplo, a posse de um funcionário porque não lhe agrada esse funcionário, o funcionário do executivo de uma instância do governo federal proibido de tomar posse por um ministro do STF. Nós temos que entender que está havendo uma necessária, entre aspas aí, usurpações de funções, e que a mídia aplaude porque é contra o Bolsonaro, porque ajuda a aumentar o desgaste do Bolsonaro. Ninguém gosta do aumento de preços. Ninguém gosta, muito mais de combustível. Mas se nós olharmos como se está acontecendo no mundo todo, nós veremos que ainda temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. E isso graças ao governo Bolsonaro.
Isso apesar da herança maldita que veio dos governos lulopetistas com indenizações e problemas que eles causaram na Petrobras. O petróleo, a gasolina poderia ser mais barata? Sim, claro, poderia. Por exemplo, se os esquerdistas canalhas, ladrões, sacripantas não tivessem roubado o dinheiro de refinarias, de obras, roubos constantes, sistemáticos e reiterados. E onde estava naquele momento a justiça? Essa é a pergunta que eu quero fazer. A justiça que hoje tem um ativismo que se intromete no cotidiano das ações do governo, lá no passado, simplesmente se omitiu. E hoje nós pagamos o preço dos desmandos dos governos lulopetistas, das roubalheiras e também da omissão do judiciário em todos os níveis e da omissão do poder legislativo e da cumplicidade, conivência e canalice da mídia, que lá no passado recebia verbinhas, era amamentada, sustentada, beneficiada com recursos, inclusive para que jornalistas que hoje condenam o governo fizessem comentários e fizessem palestras em instituições aí do meio empresarial ligadas e sustentadas do Sistema S. É muito importante que a gente leve em conta que a gente tenha essa perspectiva. O ativismo do judiciário contra o governo Bolsonaro faz parte da estratégia de manter o governo Bolsonaro num processo constante e permanente de desgaste junto à opinião pública. Lembre-se, nada que parte do campo da esquerda é por acaso. Eles sempre atuam com método. Antes de encerrar, pedir, reiterar e enfatizar para que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, que você se inscreva em nosso canal e que você marque na sua agenda. Dia 19, sábado, ao meio-dia, aqui no canal de Brasília, nós teremos uma live especial e exclusiva com a deputada Janaína Pascoal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.